Pois é, aperte os cintos porque o setor de segurança hoje carregado de informação aqui para você, informação da nossa região, destaques de Santa Catarina. E nós começamos com um homem preso na cidade de Rodeio no dia de ontem. Um homem de 45 anos que foi preso pela Polícia Civil por volta das 3 horas da tarde de ontem no bairro São Pedro Velho, em Rodeio. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Foi localizado depois de troca de informações entre policiais das delegacias de Ascurra e Benedito Novo. O homem foi identificado como suspeito de praticar 2 roubos em uma rede de supermercados em Benedito. Para cometer um dos crimes, ele utilizou uma moto, uma Honda Bis roubada em Rodeio. Além disso, durante a investigação, ele foi reconhecido pelas vítimas. Aí as coisas vão se alinhando, né? A gente noticiou aqui pelo menos 2 roubos de motos de bis na cidade de Rodeio ao longo deste ano. E aí também tivemos os roubos na cidade de Benedito Novo. E aí a polícia vai fechando o cerco. Prendeu o homem aí na cidade de Rodeio. Com base nos elementos apurados, foi solicitado ao Poder Judiciário a prisão preventiva do investigado, que foi referendada pelo Ministério Público, pesou contra ele o histórico criminal. Segundo a Polícia Civil, ele ainda cumpria pena em regime aberto pelo envolvimento em roubos a bancos no estado do Paraná. Olha só, o criminoso foi encaminhado pela Polícia Civil ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça. Na manhã de ontem, o carro perdeu o controle, tombou de uma altura de aproximadamente 4 metros e quase atingiu uma casa na rua Belo Horizonte, bairro Glória, em Blumenau. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atendeu a ocorrência. No local, os bombeiros confirmaram, então, a ocorrência. O carro Nissan Kicks, que você acompanha comigo aí nas imagens, era conduzido por um senhor de 82 anos. Ele estava consciente e orientado, mas com dores na região do tórax e coluna. Já a passageira, de 63 anos, apresentava suspeita de luxação no ombro esquerdo e se queixava de dores na coluna. Devido às suas queixas, ela foi imobilizada em maca rígida. Os 2 foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio e as identidades, é claro, não foram divulgadas. Olha, vamos falando aqui de uma operação que visa acabar com uma rede de tráfico de animais exóticos em Joinville. O GAECO, em apoio à investigação conduzida pela 21ª Promotoria de Justiça de Joinville e a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, realizaram a Operação Axolote para desmantelar uma organização criminosa responsável pelo comércio ilegal e maus tratos de animais silvestres e exóticos. A operação, na manhã de ontem, teve alvos em Joinville. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, a organização criminosa atua em diferentes estados do Brasil, com organização e divisão de tarefas. Conforme a Polícia Militar Ambiental, os alvos da operação estão em cidades de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A partir de uma fiscalização ambiental que foi realizada pela Polícia Militar Ambiental em 2022, foi desencadeada a investigação que apurou o envio de animais silvestres e exóticos de diversas espécies do estado de São Paulo para Santa Catarina e Paraná para serem ilegalmente comercializados. Aí não bastasse o tráfico desses animais, ainda foi constatada as péssimas condições do depósito, de transporte e de cuidados com esses animais silvestres, animais exóticos, e foram identificados inclusive casos de maus tratos e até mortes de diversas espécies, o que justificou as ordens judiciais expedidas pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Joinville. Em Santa Catarina, os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Araranguá, Balneário Camboriú, Barra Velha, Blumenau, Itajaí, Joinville, Navegantes, Palhoça, Penha, Santo Amaro da Imperatriz e Timbó. Daí o comentário, inclusive aqui de um ouvinte nosso, de que havia movimentação da Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar na Rua Tamoio, aqui em Timbó, porque é sabido que ali, nessa região, existe um comércio de aves raras. E a polícia, então, esteve lá cumprindo mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso
nessa fase da investigação, apenas com mandados de busca e apreensão sendo realizados. Você vê, coisa que respinga até aqui pra gente, na nossa cidade. Nos outros estados, os mandados são cumpridos em Curitiba, no Paraná, também cidades de São Paulo. Ao todo, 27 mandados de busca e apreensão espalhados pelos 3 estados, sendo a maior operação da história da Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. Além do GAECO e da Polícia Militar Ambiental, a Polícia PMA, Polícia Militar Ambiental de São Paulo, também auxilia na operação, e a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, que também auxilia aí na operação. Então está explicada a movimentação aí na Rua Tamoio, de Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar. Vamos lá, que ainda tem mais notícia, mais destaque para você aqui no setor de segurança, porque na tarde de ontem, por volta das 2:30 da tarde, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas na Rua Trindade, no bairro Texto Salto, em Blumenau. Os policiais estavam realizando uma ronda pelo local, que já é conhecido pelas frequentes denúncias de tráfico, quando avistaram um carro estacionado na rua, com as portas abertas e a chave na ignição. Pela situação suspeita, os agentes foram averiguar o veículo e, ao se aproximarem, viram 2 homens em uma escadaria que dava acesso à rua. Então, quando perceberam a presença dos policiais, os suspeitos tentaram dar no pé, mas foram abordados logo em seguida em frente a uma casa. Durante a busca pessoal, foram encontradas 10 buchas de cocaína no bolso de um dos homens de 30 anos e com outro suspeito de 28 anos, nada de ilícito foi encontrado. Mas, ao descerem pela escadaria, os policiais perceberam pela janela do imóvel uma quantidade bem grande aí de drogas sobre uma mesa, já prontas inclusive para comercialização, que você acompanha aí também nas imagens. No local foram encontradas 78 buchas de cocaína, 44 pedras de crack, uma balança de precisão e cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas. O homem de 30 anos assumiu a posse das drogas e confirmou ser morador da casa, alegando estar apenas guardando o material. Os 2 então receberam voz de prisão, claro, pelo crime de tráfico, e foram levados à Delegacia de Polícia Civil. E vamos trazendo para você também atualizações do Tribunal do Júri do ex-deputado federal João Pisolatti, que aconteceu ontem na cidade de Blumenau. O ex-deputado, que foi condenado a pouco mais de 5 anos de prisão e em regime inicial semiaberto por ter causado o acidente na rodovia Werner Duve, em Blumenau, que deixou um homem de 30 anos, hoje, na época, 23 anos ele tinha, deixou gravemente ferido. A decisão foi anunciada pela juíza Cibele Beltrame ao final do júri popular feito ontem, então. Sessão que teve início às 9 horas da manhã e terminou no início da noite. O julgamento aconteceu quase 7 anos depois da colisão. Conforme a decisão, Pisolatti terá de cumprir 4 anos e 8 meses de reclusão por tentativa de homicídio qualificado e 6 meses por embriaguez ao volante. Ele também perdeu o direito de dirigir por 2 meses e terá de pagar reparação de danos a Paulo, que é a vítima, de R$1.700.000. Como o júri foi em primeira instância, ainda cabe recurso. A defesa de Pisolatti não se manifestou após o julgamento. O ex-deputado, inclusive, saiu do fórum pela porta da frente, acompanhado da esposa. O Ministério Público defendeu que, mesmo depois da ingestão de bebida alcoólica, Pisolatti conduziu o veículo dele e percorreu a rodovia em zigue-zague e alta velocidade até invadir a contramão e bater contra o carro da vítima. A assistente de acusação, a advogada Maria Haas, considerou o resultado satisfatório. Inclusive, a própria vítima, quando colocada aí de frente com o réu, ele comentou aí que inclusive se deram as mãos, se cumprimentaram ali, a advogada da vítima ainda relatou que a vítima não procura vingança, mas queria que o ex-deputado fosse responsabilizado pelo crime, e a vítima aí, quando dos embates, das perguntas, colocado de frente com o réu, ainda disse que não viu outra opção que não processar o ex-deputado, porque ele precisava do dinheiro para o tratamento. Olha, pra gente fechar o setor de segurança, olha só esse caso. Um morador foi preso em Santa Catarina após 20 anos desaparecido por matar mulher e tentar afogar criança.
Um assassinato ocorrido no estado de Goiás teve um desfecho em Santa Catarina, mais de 20 anos depois do dia em que o crime foi registrado na pequena cidade de Alexânia. À época, um homem matou a ex-companheira com 14 golpes de faca por não aceitar o fim do relacionamento. O filho dela tinha apenas 11 anos e também foi jogado no rio de cima de uma ponte. Inclusive foi jogado do rio de cima de uma ponte porque o padrasto temia que a criança o denunciasse pelo homicídio da mãe. E aí você acompanha as imagens do momento em que o homem foi preso na cidade de Navegantes. Foi preso aqui do lado em Navegantes na terça-feira. Ainda conforme consta nos autos do processo, o ano era 2001, quando a vítima se separou do companheiro porque não estava mais satisfeita com o relacionamento. Na época, ela saiu de Goiânia, do estado de Goiás, e se mudou para a casa de familiares em Alexânia, também no mesmo estado. O marido, no entanto, não aceitou o fim da relação. Ele também acreditava que a mulher estava o traindo e, por isso, levou ela e o filho, que é enteado dele, para uma região isolada, próxima ao Rio Areia, em Goiás. Lá, o homem esfaqueou a ex-companheira, na região do tórax, e a vítima tinha deficiência visual e, segundo a Polícia Civil, não resistiu aos ferimentos. Já o menino foi arremessado de cima da ponta daquele mesmo rio, com o intuito de que ele morresse afogado, mas a criança sobreviveu. Então, em Navegantes, 23 anos depois, o homem foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme o mandado expedido pela Vara Criminal de Alexânia. Ele ainda confessou à polícia que foi condenado também por roubo qualificado, tendo cumprido pena na Casa de Detenção de São Paulo por mais de 2 anos. Então, nesta terça-feira, ele foi encaminhado à Unidade Prisional Regional de Itajaí, onde ficará à disposição da Justiça. Tivemos também uma informação, acabo de receber a confirmação de um capotamento ali na SC 110 em São Roque, em Timbó. Segundo informações repassadas pelos bombeiros militares, uma saída de pista seguida de capotamento, um veículo que caiu em um barranco de aproximadamente 5 metros. A condutora do veículo e seus ocupantes menores de idade estavam fora do carro, já deambulando, andando pela cena. Foram conduzidos ao Hospital ASE com ferimentos leves. E foram esses os destaques do setor de segurança no dia de hoje, 29 de agosto de 2024, com bastante informação, hein?